Nossa abordagem agora seria sobre causas que levam à queda espiritual. Um dia nós fomos chamados das trevas para a luz, 1 Pedro 2,9, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, e da morte para a vida, João 5,24. Esse é o chamado, né? É a aproximação de Deus após o sacrifício de Cristo, e aí vem o chamado à conversão, né? E isso é representado ali em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o chamado. A palavra mostra que aquele que foi chamado está de pé, porque ele foi levantado de entre os mortos, ele deve tomar cuidado para não cair. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, mostra que muitos que um dia foram iluminados e provaram um dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, assim como participantes de Cristo, e participantes da vocação celestial, também em Hebreus 3:1, Hebreus 3:12 e 14, eles devem, e caíram, né? Foram iluminados e caíram. Então, a palavra mostra que nós fomos chamados para nos levantarmos de entre os mortos, que essa morte significa a morte espiritual, estávamos em direção à ira de Deus, e depois fomos advertidos a permanecermos em pé, e de pé, né? Na presença do Filho de Deus quando ele vier. Então, as duas passagens que eu gostaria de tratar é Gênesis capítulo 25, verso 34, e Mateus capítulo 8, verso 14 e 15, numa ilustração ali com relação à sogra de Pedro. Verso 34, capítulo 25, retratando aqui o Esaú, né, como nosso mau modelo, diz assim: Deus deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nós vemos aqui que foi um processo, né, uma decadência, uma degradação espiritual. A cura da sogra de Pedro, Mateus capítulo 8, versos 14 e 15, diz o contrário. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu, a Bíblia diz que Deus viu, né, a aflição do povo no Egito e desceu a fim de livrá-los. Nós encontramos ali em João capítulo 12, verso 46, Jesus falando do seu sacrifício, que ele veio como luz ao mundo a fim de que todo aquele que nele crer não permaneça em trevas. Veja bem, ele viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou e ela se levantou e passou a servi-lo. Então você vê que o que demonstra de fato que nós somos hoje regenerados e que realmente viemos da morte para a vida, que houve de fato o novo nascimento, se nós estamos servindo a Cristo. E se nós estamos servindo a Cristo, que é andar nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, na vocação e na eleição, então nós devemos tomar cuidado para não cair e não retroceder na fé. Então, algumas abordagens aqui com relação às causas que levam à queda espiritual. Eu destaquei aqui 6 erros de Esaú e vamos tentar avaliar aqui de forma bem breve mesmo, né? Redundância. Primeiro erro de Esaú, capítulo 25, verso 26 e 27. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato. Ele habitava em tendas. O primeiro erro de Esaú é o que iria caracterizar a última geração que antecede o retorno de Cristo. A geração da nova era. A geração de uma igreja que está vazia da presença de Deus e, portanto, ela se alavanca na sua capacidade. Então, o primeiro erro de Esaú é a autossuficiência. Nós vemos que, assim como nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, Colossenses 2, 6 e 7, nós devemos andar nele edificados, crescendo em ação de graças, frutificando para Deus mediante as Escrituras.
Veja a diferença entre o fariseu e o publicano, de Lucas capítulo 18. Nós vemos que o fariseu se alavancava na sua própria capacidade. Eu dou o dízimo, eu sou bom, eu não sou como esses demais, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. E no meio secular, pessoas que estão se fundamentando na sua própria capacidade. Ao passo que o publicano, ele nem olhava aos céus, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, nos submetendo a Deus, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, nos sujeitando à vontade de Deus, seguindo a cruz, seguindo a Cristo, tomando a nossa cruz e negando a nós mesmos. Efésios 4,17, Paulo diz que muitos andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. São eles quem decide o que será feito em suas próprias vidas. Ao passo que a palavra diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, que nós temos confirmado a palavra dos profetas e agora será ela, né, a palavra dos profetas, as escrituras sagradas que vão dirigir as nossas vidas. Então, o que iria caracterizar o fim dos tempos seria a divinização do ser humano, os primórdios, dos capítulos 3 a 11 do Gênesis, que é retratado ali por o homem querer estar no centro das atenções, e é o que ocorreria nos nossos dias. Primeiro erro de Esaú. Segundo erro de Esaú, capítulo 25, verso 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Veja, Rebeca amava Jacó, quando nós vemos ali no verso 23, Rebeca tinha a promessa de Deus. Isaac também tinha, né, por meio de Abraão, mas Isaac tinha aqui aquilo que depois Esaú estava com essa confiança, e é uma falsa confiança, porque por que Isaac amava Esaú? Por causa do cozinhado de lentilhas, por causa do guisado que ele fazia para o seu pai. Então uma falsa confiança, porque na realidade o que importa é o que Deus pensa de nós, né? Então eu gostaria de te perguntar: por que te querem por perto? Será que você está agradando a quem? O que o apóstolo Pedro disse em Atos 5:29? Importa agradar a Deus e não aos homens. Portanto, importa o testemunho que Deus dá de você e não as pessoas. Tem cristão que está tentando ser legal com o mundo, ou então está tentando fazer um meio de campo, né? Assim como Judas quis fazer um meio de campo e se deu mal. Olha o que o próprio Deus deu testemunho de João Batista. Dos de nascido de mulher, não há ninguém igual João. Deu testemunho de Jó. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. De Moisés, não houve profeta, nunca se levantou profeta como Moisés. De Abraão, ocultaria eu alguma coisa do meu servo Abraão, posto ser ele o meu amigo? De Judas, levantem-se, eis o traidor se aproxima. Qual testemunho Deus tem dado de você? Você tem agradado a Deus ou ao mundo? Então, se é ao mundo, você está com uma falsa confiança, porque ela é passageira e o mundo não se sustentará na presença do Altíssimo. Terceiro erro de Esaú, capítulo 25, verso 29 e 30. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, né, por causa da questão de vermelho. Agora, eis que estou esmorecido, estou cansado, né? A retratação que eu trato aqui, na realidade, a ilustração que eu trago é de Números capítulo 21, quando o povo se revolta contra Moisés e contra Deus, e o povo diz: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Lá em João capítulo 6, Jesus, ele se coloca como aquele pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós vemos que os discípulos ali, 70 discípulos naquela ocasião estavam ouvindo a Cristo, e eles deixaram de ouvir o Senhor. 58 discípulos foram embora, ficaram apenas os 12, porque o discurso de Cristo eles encaravam como pesado.
Na realidade, nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela está assim nos últimos dias. Ela não quer a palavra de Deus. Tanto que Cristo está fora batendo a porta e a igreja está lá dentro, sem Cristo, dizendo que não tem falta de nada. A palavra diz, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 4, que o povo se recusaria a dar ouvidos à verdade. Eles estão com fastio do pão que desceu do céu, da palavra de Deus, da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então é um erro ter desprezo pelas Escrituras, porque somente pelas Escrituras é que seremos salvos. Tiago fala isso, Tiago 1, verso 19 a 21, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, 1 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2. Quarto erro de Esaú, verso 31. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Qual é o quarto erro de Esaú, na realidade? Abraçar propostas erradas. Não há critério para as pessoas hoje, dentro da igreja, discernir entre o bem e o mal. Não há critério para eles discernirem entre o santo e o profano, de acordo com Ezequiel 22, 26. Eles não estão mais com critério. E o critério que nós temos, como 1 João 4,1 diz, provai os espíritos, examinai. Agora, por que eles estão sem esse critério? Porque eles não têm o evangelho como única, como o seu fundamento e a sua base. Romanos 2,16 diz que Deus vai julgar o mundo através do evangelho. Jesus diz em João 12,48 que a palavra que ele disse, esta vai ser o parâmetro de juízo, de julgamento no último dia. E a igreja de hoje, o problema dela é que ela não tem separação, ela não tem essa santificação. 1 Coríntios 15,33 representa Judas, que foi ter com os principais sacerdotes, ele deixou a própria palavra. E 1 Coríntios 15,33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ao passo que os guardas do templo, lá em João capítulo 7, eles representam 2 Pedro 1,19, que eles têm confirmado a palavra dos profetas e eles faz bem em entendê-la e crescem, porque ela é a lâmpada de Deus que ilumina e sonda o espírito do homem. Por isso, diante dos maiorais do templo, eles não se renderam e eles deram testemunho de Cristo e disseram, não, nós não vamos abraçar propostas erradas, nós não vamos entregar a Cristo a vocês como entregando a comunhão, porque nunca ninguém falou como esse homem. Então eles tinham parâmetro como sendo o próprio evangelho. O quinto erro de Esaú, verso 32, ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? De que aproveitará o direito de primogenitura? Do que adiantará a tua comunhão com Deus? Lembra de Apocalipse 2,10? Jesus disse assim, mesmo que vocês estejam em face da morte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esaú, ele tinha a descendência, a linhagem de Abraão, e que posteriormente, dos seus filhos, né, que depois nós vemos essa linhagem com Jacó, dos seus filhos, teve a tribo de Judá, de onde saiu o Salvador do mundo, a aliança que seria eterna no sangue daquele que viria dessa semente. Esaú desprezou esse direito, como muitas pessoas desprezam o direito à primogenitura, né? Então o que eu quero dizer aqui é, a igreja, ela está vendendo a sua própria comunhão em troca de resultados. Nunca houveram tantos resultados como no Salmo 106, em que Deus guiou o povo de Israel, ele fez todos os milagres e mesmo assim eles esqueceram de sua palavra. Pragas no Egito, as 10 pragas, guiou-os pelo mar vermelho a seco, no deserto por 40 anos os sapatos não envelheceram as suas vestes, maná do céu, codornizes do céu, água da rocha, nuvem para aplacar o calor do dia, coluna de fogo para aquecer a noite e os guiar, os dando direção, a própria fumaça da presença de Deus ali como aquela que iria guiá-los, né? Mas mesmo assim eles esqueceram dos seus desígnios. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, que o que se requer dos despenseiros é que eles permaneçam fiel. Cada um deles permaneça fiel.
A igreja está atrás de resultados, está atrás de das suas buscas desenfreadas, e elas estão trocando a comunhão com Deus por causa do resultado, quando elas negam a simples escritura que diz em Romanos 10:17 que nós vamos crer por intermédio da fé e através da pregação das escrituras. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 4, Oséias 4:12, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12, Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14, 16 versos 12 a 16 mostra que o ministério do anticristo virá com muitos sinais e prodígios da mentira. Cuidado, não troque a comunhão com Deus por meio dos resultados. O sexto e último erro que leva a causa à queda espiritual com relação a Esaú é que ele recebeu de Jacó o pão e o cozinhado de lentilhas, então ele comeu, ele bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Lembra o processo de queda que Tiago fala, que o pecado concebido ele vai gerar morte, porque quando ele é consumado, então tem uma queda espiritual. Isso representa que não há reação da pessoa mais. Quando nós olhamos ali Jesus falando da pregação de Jesus ou de João Batista, um veio comendo e bebendo e disseram que ele era beberrão e comilão e amigo de pecadores, né? Um ótimo apelido de Jesus, né? E João que não veio nem comendo e nem bebendo e disseram que tinha demônios. E Jesus disse que eles estavam como pessoas insensíveis à pregação do evangelho e a sabedoria seria justificada por suas obras, né? Eles seriam apanhados pelos frutos que desenvolveriam por meio da sua negligência e da sua indiferença. Então, meus irmãos, a solução para que nós venhamos evitar a queda espiritual mostra aqui no verso 24 a 26. Rapidamente para a gente encerrar. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Veja, a palavra diz em 1 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2, que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite, que nos é dado para crescimento, para salvação. Que você se agarre à palavra de Deus, que é o único meio de nunca nos desviarmos do Senhor, como diz Hebreus capítulo 2, versos 1 a 2, como diz Salmos 119, versos 9 a 11, que nós podemos guardar puro o nosso caminho, observando segundo as Escrituras, e nós guardamos a sua palavra em nossos corações para não pecar contra ele e não cairmos então da fé, cairmos espiritualmente. Que você possa se apegar ainda mais ao Senhor. Amém? Deus abençoe.